são Tá. 12h50. Então tá, aqui tá todo mundo, tá certo, tá, para a gente não atrasar muito, né? Então, como eu estava dando boa tarde a todos e a todas, né? É um prazer ter aqui vocês com a gente, né? Nessa nova experiência, né? De discussão, né? Das nossas pesquisas. E, especialmente, é um prazer ter a professora Elizabeth Santana aqui conosco. Eu gostaria de apresentar a professora e falar um pouco dessa relação que nós do Museu Pedagógico, já temos com a professora, com os grupos de pesquisa lá da professora da UNEB. Não começou hoje, né? Não é uma história que não começa hoje, que nós já se conhecemos há muito tempo. Então, a professora Elizabeth Conceição Santana é graduada em licenciatura em Pedagogia pela UFSAL, mestre em Educação pela UFBA, doutorado em Educação Moral e Democracia pela Universidade de Barcelona, é professora aposentada da UNEB, é professora do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação da UNEB, professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da UNEB. Vale lembrar que a professora Elizabeth participou em uma rede de pesquisa com os professores do Museu Pedagógico, do PROCAD, aí a professora Lívia depois pode lembrar mais alguns detalhes, e de 2008 a mais ou menos a 2012, que foi um projeto interinstitucional que envolveu várias instituições, UNEB, UESB, Unicamp, PUC, São Paulo, UFSCar, em torno do Projeto Colúmbia. E aí nós produzimos um livro, que é o Projeto Colúmbia, Anísio Teixeira e o Desenvolvimento Nacional. Esse livro foi organizado pela professora Ana Palmira, professora Lívia, professor José Claudinei Lombardi, e nesse livro tem um capítulo, o capítulo 5, que foi organizado pela professora Elizabeth, que é Anísio Teixeira, e a expansão do ensino secundário, ginásios e colégios na Bahia na década de 1940 e 1960. Eu estou relatando tudo isso para mostrar a experiência da professora no campo da história da educação e a articulação que ela já vem fazendo conosco, com o Museu Pedagógico, com os professores aí do Museu Pedagógico. E aí, esse ano, a professora participou das bancas de defesa, aliás, participou também da banca de qualificação de Andréia, e da banca de defesa de Andréia, e também, em conversas com a professora, eu disse para ela que, como ela é pesquisadora da história da educação na Bahia, que nós estamos desenvolvendo um projeto de pesquisa, o nosso grupo, que é o Trabalho, Educação em Comunidades Rurais, Saberes Escolares e Não Escolares, nos processos de produção da vida social, um projeto financiado pelo CNPq. E aí, conversando com a professora, eu disse a ela que nos depoimentos dos trabalhadores e trabalhadoras registraram esse depoimento, a negação do direito de frequentar ou de permanecer na escola. Eu conversando com ela, você, professora Elizabeth, que é estudiosa da história da educação da Bahia, o que os estudos, os documentos você já pesquisou, o que trata, o que fala dessas questões? E ela gentilmente se posicionou favorável em participar assim, de uma discussão conosco, de apresentar a sua pesquisa, as pesquisas que ela vem desenvolvendo sobre a história da educação na Bahia. Então, aí está aí com a palavra a professora Elizabeth Santana, que eu agradeço imensamente a gentileza aí da sua atenção e da sua participação nesse debate. Boa tarde. Eu aqui agradeço, Ana. Você rememorou muito bem o início de nossas relações, que foi a partir da relação que Lívia tinha com o Projeto Memória, do qual eu participava, e aí a gente foi estreitando esses contatos. Com relação a essa breve palestra para hoje,
eu preparei um slide muito mais para me orientar e não me alongar demais, certo? E a qualquer momento vocês podem, se quiserem interromper, fazer perguntas, de jeito que a coisa fique mais interativa. Eu dei o título Observações sobre a História da Escolarização Primária no Interior e em Áreas Rurais do Estado da Bahia. Na verdade, eu nunca estudei isso, né? Diretamente. Minha pesquisa se volta para estudar a escola primária na Primeira República, a construção da escola primária na Primeira República. Para fazer isso, a gente teve que, primeiro, construir referências e levantar documentos que ajudassem a gente a construir essas referências. Tivemos sorte de, logo no início do projeto, que tem como tema central, como eu disse para vocês no outro dia, na defesa de uma mestranda sua, o currículo, né? A gente quer estudar a história da educação na Bahia, tendo o currículo como ponto central. E, no início, quando o projeto ficou pronto, a gente teve a sorte de a FAPESB lançar um projeto de apoio a projetos que estivessem construindo referências, e aí a gente propôs a construção de referências documentais na perspectiva de a gente reunir material para desenvolver nosso estudo. E é nessa perspectiva que a gente tem algumas informações sobre a questão da escolarização primária no interior. Em uns 2 momentos, eu escrevi coisas específicas sobre isso. Um deles foi quando eu estudei a questão da interiorização da escola normal no estado da Bahia. E, em outros momentos de minha vida, eu estudei a questão das disparidades entre a oferta de educação nas áreas rurais e urbanas do estado da Bahia. Isso há muito tempo atrás, quando eu era da CEPLANTEC e participava de um grupo de indicadores sociais lá na CEPLANTEC. O que eu vou conversar hoje tem a ver com o seguinte: na medida em que a gente tentou construir referências documentais, levantou documentos e resolveu preparar catálogos, né, de referência a partir desses documentos, a gente foi obrigada a ler os documentos, a construir, inclusive, categorias a fim de arrumar, de juntar esses documentos e dar algum sentido às obras de referências documentais que a gente estava escrevendo. A primeira obra que a gente fez obrigou a gente a ler todos os regulamentos e as leis de reforma do período da Primeira República. E a gente organizou esse livro, que a partir das leis, a gente descobriu uma forma de diagramar o conteúdo dessas leis. Posteriormente, a gente, entrando na questão a partir de uma das leis, a gente viu que tinha havido um momento de municipalização da educação e que, para o estado da Bahia todo, mas que, em Salvador, a participação do governo estadual deixou de ser feita. Então, todas as escolas primárias municipais de Salvador, em 1893, foram entregues de rodão, como um presente de grego, à intendência municipal. Quando a gente descobriu isso, a gente resolveu penetrar no Arquivo Histórico Municipal de Salvador e levantou um conjunto de documentos que permitiu a gente construir a história desse tempo. Ela não está toda escrita, a gente tem escrito em artigos, algumas participantes do grupo de pesquisa. Diga. Quando a senhora precisar do slide, a senhora avisa aqui que eu coloco, tá certo? Eu dou, daqui a pouco eu vou precisar. Bom? E aí a gente tem estudado pedaços dessa história.
Bom, depois, né, estudando a questão da municipalização em Salvador e tentando entender como isso aconteceu, a gente foi descobrindo a importância da escola normal para a construção da escola primária. E aí a gente desenvolveu um outro projeto, também financiado pela FAPESB, também de levantamento de referências documentais, sobre a escola normal da Bahia e suas escolas anexas, né? Que deu a possibilidade de construir um catálogo já publicado. Esse a gente ainda não mandou para a biblioteca da UESB, mas os outros já estão lá na biblioteca. Bem, a partir desse conjunto de experiências que obrigou a gente, para poder preparar esse material, obrigava a ler os documentos levantados e tentar construir pequenos sumários, pequenas sínteses, para poder incluir nos catálogos, nas obras de referência que a gente fez. E, a partir disso, a gente ficou com uma visão das questões relacionadas com a distribuição de oportunidades de ensino primário no interior e algumas referências sobre essas questões. Eu queria ver o primeiro slide depois do título. Pode colocar? É o slide número 2. Bom, para entender o que é que tinha sido a educação na Primeira República, a gente foi obrigada, em alguns momentos, a dar uma marcha ré e tentar entender questões relacionadas com o fim do Império. E aí a gente teve que ler alguns documentos e buscar ter uma visão de como eram as questões de educação primária nessa época, para poder entender até as propostas que foram feitas na Primeira República. E aí a gente vê o quê? Sempre uma precariedade. A gente trabalhou relatórios de presidente da província, relatórios de professores, viu sempre essa precariedade, né? E essa dificuldade em se fazer chegar à educação no interior, e vários motivos apontados. Muitos deles, às vezes, tinham a ver com a falta de recursos do governo central para poder espalhar essa educação. Outras vezes se falava da questão da pobreza na área rural, questão das distâncias, questão de como essa população estava localizada, a dispersão da população, a questão da pobreza que impedia os meninos até de entrarem na escola, porque não tinham vestimenta adequada, questão de professores também, a dificuldade de levar e de manter esses professores no interior. E aí a gente foi vendo a existência de problemas de oferta, mas também a gente foi descobrindo a existência de uma demanda, na medida em que existiam escolas particulares, existiam professores em casas de famílias, e descobrimos também documentos onde pais de família ou autoridades solicitavam a ida de professores para esses locais, a melhoria da escola, ou denunciavam falhas de professores em seu desempenho, em sua atuação. Aí a gente identificou que existia uma demanda e existiam problemas de oferta e dificuldade de acesso. Pode passar o slide número 3. Bom, aí a gente tentou colocar um extratozinho, um pequeno pedaço do relatório de um professor. Aqui está 1970, mas não é 1870, desculpe. É um relatório de 1870, de um presidente da província, que trabalha extensamente as questões do ensino, e
traz relatórios de professores. Então, o professor mostra que a escola dele poderia ter um número maior de alunos se não fossem essas questões que ele elencou abaixo. A região extensas, né, com fazenda de gado e outras fazendas distantes bastante da sede, a distância da escola, os maus caminhos no inverno, os trabalhos de campo no verão e a necessidade dos filhos trabalharem no campo, a miséria extrema de muitas famílias e a seca e as epidemias que a gente viu isso relatado em vários relatórios de professores, como a questão da seca e das epidemias afetavam a escola e algumas vezes fazia com que as famílias se retirassem daquele local e só voltassem muito tempo depois. Alguns relatórios destacam muito a questão cultural, articulada com a não valorização da escola pelos pais de família, mas outros relatórios relativizam isso e mostram a questão da pobreza, a questão das crianças terem que trabalhar. Bom, em 1870, a gente pegou esse material. Em 1876, relatórios também de presidente da província, a gente vai pegar outras observações, onde mostra a carência, quando trabalha a questão da relação entre escolas e número de habitantes, e a questão da extrema concentração dos professores na capital, a dificuldade de levá-los para o interior, e quando iam, terminavam abandonando as escolas e saindo das escolas. Esse panorama ele permanece mesmo no início da República. A gente descobriu, trabalhando as questões da municipalização das escolas de Salvador, a gente descobriu figuras interessantes, professores com propostas interessantes, e descobrimos o Antônio Bahia da Silva Araújo, que chegou a ser delegado, principal, dirigente do conjunto de delegados aqui da Intendência de Salvador, delegados de educação, né? E ele escreve vários relatórios. E ele tem propostas interessantes, uma visão da economia, uma visão das necessidades, uma visão da questão de ter que se cumprir a obrigatoriedade do atendimento a crianças, né, em nível de escolarização, em escola primária. Ele usa as estatísticas e valoriza as estatísticas, ele defende a necessidade de um censo e ele escreve uma proposta de censo no fim, já quase na hora da República, que me parece que não foi executada, mas vira um projeto aprovado. Ele participa de um congresso de instrução no Rio de Janeiro e ele fala especificamente da questão da instrução primária nos municípios rurais. Na introdução do parecer dele, ele passa uma visão geral das questões de educação, de ensino primário e das dificuldades em se levar a centros menos povoados, e ele elenca algumas propostas no seu parecer. Ele fala da criação das escolas, ele era um crítico tremendo da precariedade dos prédios escolares aqui em Salvador, então ele propugna a existência de prédios mais bem construídos para abrigar a escola. A gente tem aqui em Salvador e também no interior, nessa época, a questão de que as escolas, os professores alugavam as escolas e eles pagavam, eles recebiam, né, uma pequena ajuda para poder pagar as escolas. Então, a gente, quando fala em escola nessa época, está falando em casa de escola, né? Casas escolares. E aí ele elenca um conjunto de propostas.
voltadas sempre para a questão da não existência de desigualdades entre a oferta no interior e a oferta na capital. Então, ele propõe professores qualificados, salários, vencimentos iguais para quem trabalha na capital e no interior. Havia uma questão por problemas políticos, por qualquer coisa, o professor poderia ser removido, então ele propõe a inamovibilidade, o professor só poderia ser removido se ele quisesse. E esse conjunto de propostas estão muito bem articuladas no parecer dele, que merece ser lido e conhecido. Ele foi publicado em uma revista, em dos números da revista de Caetité, que a mestranda, orientada por Ana Elizabeth, trabalhou na sua dissertação. Dá para passar? Então, a gente concluiu que, no fim do Império, havia isso na tentativa de buscar aquelas raízes históricas que, no resumo do projeto de Ana Elizabeth, ela diz que gostaria de encontrar raízes históricas dessas questões que permanecem até hoje, dessa negação do não cumprimento do direito à educação para todos. Então, a gente sente que existe demanda, porque existem professores pedindo para abrir, pedindo autorização ao diretor de instrução para abrir aulas noturnas. Petição de autoridades solicitando escola ou designação de professores para a escola existente, e alguns dizem assim, todo professor que chega aqui vai embora. Então, a escola estava sempre sem professores. Preocupação dos pais com a qualidade da escola e dos professores, existem algumas denúncias, alguns abaixo-assinados, e existência, não é assistência, não, existência de escolas particulares. Os próprios diretores de instrução, no seus relatórios, mostram que existem muitas escolas, e tem uma até que faz uma apreciação de que essas escolas regidas por professores que não estavam preparados para isso, mas que, de alguma forma, eles ofereciam algum ensino e alguma possibilidade daqueles alunos que só podiam pagar muito pouco e só podiam ir para a escola mal vestidos, frequentarem a escola. Então, aí a gente já vê a questão de que, mesmo a escola pública naquela localidade, ela não recebia todos e já vai se criando uma marginalização e uma escola particular para pobres. A marginalização também a gente visualiza por algumas consultas sobre a inclusão de negros na matrícula das escolas. E algumas vezes que professores aceitaram, pais de alunos protestaram. E também um certo preconceito de alguns professores com relação ao interiorano, mostrando que eles não valorizavam a escola ou que, por determinados hábitos, esses alunos não frequentavam assiduamente a escola. Mas a gente sente que a existência de uma demanda. Aí vem a primeira Constituição da República, que torna o ensino obrigatório, gratuito e universalizado. E atribui aos conselhos municipais de educação e aos intendentes criar, manter, transferir escolas, manter a educação naquele local. Até aí, o Estado também ofertaria escolas e trabalharia em concurso com os municípios. Então, a primeira lei
de reforma nossa, inclusive, ela é assinada antes da promulgação da Constituição. Ela repete muito o que a lei anterior de reforma, a de 1881, trazia. Ela não traz grandes modificações. E aí a gente vai para o ano de 1895. Quando, depois de 4 anos, mais ou menos, da primeira lei, parece que o Estado descobriu que ele não ia conseguir reverter as questões de ensino primário no Estado como um todo. Ele aí decreta, né, o que a gente está chamando de municipalização, porque ele, no município da capital, ele não criaria mais escolas e entrega todas as que ele tinha à intendência, de um dia para a noite. E existiram muitas queixas, a gente viu nos relatórios, de quem teve que receber escolas, professores, para poder fazer funcionar praticamente sem nenhum intervalo de tempo, que a lei é do fim de 95, e em 96 a intendência já tinha recebido essas escolas, no início de 96. Essa lei, né, repete a questão do ensino obrigatório, introduz essa municipalização plena em Salvador e, no interior, também ela transfere para os municípios a competência de manter, criar, construir escolas e se exime apenas nas sedes, ela criaria, o governo estadual criaria escola. Aí a gente descobriu, como a gente já estava assim, azeitada pelas questões da municipalização em Salvador, quando a gente descobriu, se eu não me engano, foi no Arquivo Público do Estado, a lei municipal de ensino primário de Vitória da Conquista, a gente fotografou. Então, a gente vê que os municípios entraram, né, nessa perspectiva de assumir a educação. A lei, essa lei de Vitória da Conquista, inclusive, já fala em escolas para adultos, que, na verdade, são aquelas escolas noturnas que a gente viu durante o Império, viu algumas em Salvador e viu alguns professores do interior pedindo autorização para criar escolas noturnas. Na verdade, eram escolas dirigidas a adultos. Bom, a gente botou apenas uma parte, só para mostrar para vocês que os municípios do interior entraram nessa perspectiva da questão da municipalização nesse ano, 1895. Mas, na verdade, o ensino continuou com problemas no interior do Estado. A gente vê, por alguns relatórios, a questão do problema e, principalmente, a questão de que dificilmente chegavam à capital ou se conseguia reunir aqui todos os dados que mostrassem as estatísticas. Então, em vários relatórios, os diretores de instrução se queixam da inexistência de dados sobre as escolas municipais do interior. O que significa que cada município estava fazendo a seu jeito e o que a gente sabe, porque encontrou uma ata do Conselho Superior de Instrução, onde professores se queixavam de que os intendentes estavam contratando professores que não tinham a titulação, não eram alunos mestres. E o Conselho Superior tenta entender isso e
envia correspondência para os intendentes, e os intendentes respondem que estavam contratando porque os professores titulados pela escola normal não aceitavam receber o que eles podiam pagar. Então, aí a gente vê já a questão da criação de um grande problema, que foi problema por várias décadas em nosso estado, que foi a questão dos professores leigos. Mas aí a gente encontra em 1924, 1928, a gestão de Anísio, e quem lê a Lei de Reforma de 1925 vai descobrir que Anísio tinha um olhar para o interior, que ele coloca um capítulo sobre as escolas municipais e que ele tenta criar uma proposta de escola, as escolas reunidas, onde ele poderia juntar escolas isoladas, juntando professores que não tinham formação com professores titulados, e aí a gente já descobre uma forma, possivelmente, dele pensar que há uma possibilidade do professor titulado influenciar, em termos de treinamento, o professor não titulado. E Anísio tenta reverter a municipalização. Interfere nos municípios. As escolas de Salvador são todas avocadas por ele, quer dizer, são todas devolvidas para o Estado. E, na legislação, ele interfere, inclusive, na questão da nomeação do professor nos municípios, passariam a ser nomeados pelo Estado, interfere na questão dos vencimentos, que passariam a ser pagos pelo Estado, embora os municípios tivessem que recolher uma cota ao Estado, e lá na lei tem, inclusive, punições para o intendente que não recolhesse regularmente essa cota. Mas aí a gente vê o quê? A gente vê, na proposta dele, uma perspectiva de tentar uniformizar o ensino, quer dizer, construir uma proposta pedagógica e uma proposta administrativa que desse uma certa uniformidade ao sistema, né? Ele tenta, na verdade, construir um sistema que, do jeito como estava, não existia um sistema. Ele cria todo um regulamento onde vai se criar delegados, a forma do delegado atuar, ele interfere no exame das professoras leigas, ele regulamenta o exame das professoras leigas, que passam a ser feitas em escolas onde tivesse professores titulados. Ele tem uma programação, a gente foi encontrando esse material, certo? As atas, a proposta do programa do exame, o que entrava, o conteúdo, e vimos que esses exames foram realmente realizados, porque a gente encontra atas assinadas por professores e outros que constituíam a banca, e os resultados dos exames dos não professores examinados. Bem, em 24, ele tem uma proposta, né? Ele entende mais do que todo mundo, foi ele quem tratou de forma mais sistemática a questão do espaço baiano em termos de educação, e ele tem uma proposta de escolas, e considera que a escola da zona rural deve ser um centro de comunidade, deve atuar na comunidade. Ele não consegue implantar a sua proposta de prédios escolares aí, mas quando ele volta em 47, 51, já tendo passado por outras experiências, já tendo passado pelo INEP, já existindo um Ministério da Educação, já existem recursos, inclusive, né, repassados aos estados, e ele continua a ter esse olhar para o território, para essa diferenciação, para essas características, e cria uma proposta de prédios escolares articulada à proposta que deu, né, na Escola Parque, mas ele modula, né, o tipo de prédio para cada zona específica.
esse material que eu coloco aí no fim, nos últimos slides. Ele pensa uma escola rural, aí são palavras deles, eu apenas transcrevi. É um texto dele que está publicado nessa Revista Fiscal da Bahia, do ano de 49, da época do centenário. Então, ele pensa em um conjunto de prédios e pensa num prédio extensível, né, que começaria com um módulo e depois ao qual seriam agregados outros locais e que iria se estendendo pouco a pouco. Eu acho que as fotografias dizem melhor do que o que eu posso falar. Esse tipo de prédio, eu acho que viajando pelo interior, a gente viu, principalmente esse primeiro, né, escola rural, eu acho que viajando pelo interior, eu vi alguns prédios com esse formato. O importante é que ele pensa a escola não só como sala de aula, mas como outros cômodos, outras áreas, outros serviços, né? Ele pensa a escola com sala, mas com biblioteca, com sala de administração, com área coberta de recreio, cantina. Ele já tem uma visão do prédio escolar como algo que dá dignidade a quem trabalha nele e a quem frequenta. Em 1924, na Lei de 25, quando ele implanta as escolas reunidas, ele já introduz também a questão do grupo escolar. Ele pensa as escolas reunidas como aquele tipo de escola que vai existir em determinadas localidades, que não comportam ainda um grupo escolar, mas que elas seriam, né, o início da implantação de escolas mais dignas, de escolas mais completas. Muitas escolas reunidas foram construídas e muitas delas trazem o nome de grupo escolar, porque naquela época existia, né, um desejo das municipalidades plantar um tipo de escola que era uma escola valorizada no Brasil, que São Paulo tinha grupos escolares modelos, então todo mundo queria ter um grupo escolar. Bom, é mais ou menos isso que eu pude rememorar para rever os documentos e construir essa conversa com vocês. Beth, só está com você. Oi, Cláudio. Você quer que eu coordene, né? Isso, a gente pode aí ver, né, que agradecer à professora, né, pela palestra, pelas palavras que assim, foram muito esclarecedoras para a gente e poderíamos abrir para uma discussão, se, né, quem quiser fazer alguma questão, alguém, né, quiser fazer algum comentário ou acrescentar também algum comentário às falas da professora, que fique à vontade. Aí você vê, Cláudio, como é, você que está aí como administrador do grupo, como é que você coordena, não sei se a gente enumeraria quem, né, gostaria de posicionar. Sim, diga. Perguntar ao pessoal quem gostaria, se tiver, abre o microfone, eu acho que não tem. Se tiver mais. Então,
Então, posso fazer o seguinte, quem quiser, estou vendo o Lívia aqui levantando a mão, vamos fazer o seguinte, vocês podem escrever no chat aí, dá para ver? Eu vi Lívia e vi Marisa aqui, mas nem todo mundo eu consigo ver. A Fábio. Aí, então tem... Vamos ver, se consegue ver pelo chat aí. Então, é Lívia, Marisa, isso, e Fábio. Então, Lívia, deixa eu dar, pode liberar seu microfone aí, Lívia. Pronto. Pronto. Bom, boa tarde a todos e a todas. É um prazer, viu, Beth? Muito boa ideia. E cumprimentar a Beth, minha querida. É um prazer enorme você aqui perto, ainda que seja por via remota, né? Um prazer muito grande, viu? Beth vem colaborando aí com a gente há muito tempo, a gente vem participando de muitas coisas com o Jaci. Ontem, inclusive, tive notícia de Jaci, que está bem, né? Isso nos anima, viu? Muito obrigada, viu, Beth? Bom, por uma questão, somente que eu vou deixar a palavra aberta, mas, assim, me chamou muita atenção, primeiro, parabenizar pelo estudo que vocês fizeram, porque, realmente, estudar toda o que a gente chama de ideologia da escola pública é um trabalho muito meticuloso, exige um tempo muito grande, não é fácil, né, lidar com toda essa massa documental. Então, parabéns, eu acho que a gente precisa conhecer mais esse trabalho, precisa ser mais divulgado, né, para que a gente possa debater, inclusive no Museu Pedagógico, já estou antecipando, né, Beth? Depois, fiquei aqui pensando na possibilidade concreta de reunir você e Josidete Consorte, que trabalhou com a Anísio Teixeira, né, para a gente entender a ideia de escola comunitária na cabeça de Anísio, né? Porque, realmente, quando a gente cruza as pesquisas, a gente começa a ver o leque, né, de condições de a gente pensar melhor a escola. E só queria mesmo perguntar a você, uma coisa que me chamou muita atenção, que eu não tinha observado, foi quando você disse assim, que a questão da descentralização, né, escolar, que Anísio, ele pensa aí, praticamente em um determinado período, na ideia de que precisa reunir, quer dizer, formar um sistema educacional e, por isso, centralizar. Quando ele, na verdade, lá na frente, vai ser o defensor da municipalização, não é? Ele lá na frente, por volta de 30, 34, ele vai ser o defensor da municipalização, quer dizer, da centralização, e não de centralização. Então, assim, eu não sei, isso para mim foi muito interessante, porque eu não tinha essa visão dessa ideia de descentralização, e aí a gente começa a entender por que ele queria centralizar. Não era centralizar, era formar o sistema educacional, não é isso? Gostei muito dessa abordagem que você fez, que eu acho que a gente precisa incluir na página da História da Educação, que está pouco dito sobre isso. Ele tem, no relatório dele, o relatório do quatriênio, que ele faz ao fim da gestão dele, ao quase fim, né, da gestão dele, ele tem uma página, mais de uma, onde ele discute a questão da autonomia, das medidas que ele tomou, mostrando por que ele toma, né? E apresentando razões, porque havia muito argumento. Eu acredito, inclusive, que ele deve ter sido muito combatido, porque ele interferiu no poder político dos intendentes, né? Naquilo que era contratar professor, pagar ou não pagar professor, demitir professor quando quisessem. E ele interfere nisso, né? Quer dizer, ele obrigava. Existe um professor leigo que foi admitido pelo intendente, das formas, né, talvez familiares, não sei o quê, que a gente não sabe muito. E ele submete esse professor a concurso, né, regulado por ele. Realmente, eu acho que merece uma pesquisa sobre esse período dele, como ele deve ter sido rejeitado, né, por essas medidas, que ele realmente toma. Realmente acontece. Sim. Não ficou só na lei. Não ficou só na lei. É realmente interessante. Obrigada, Beth. Oi, Marisa, ok, com você. Ok. Boa tarde a todos e a todas. Obrigada, professora Elizabeth, por essa tarde de partilha, né, de
conhecimento. Nós que estamos aí no grupo da professora Ana Elizabeth, a gente vem comungando com a leitura do espaço rural, do mundo rural, e desse homem do campo. E aí, nessa pesquisa, né, que a senhora traz aí com uma certa riqueza de detalhes, me chamou a atenção a questão da quantidade, uma educação que sempre demanda, né, um espaço, sempre a sociedade vai estar carente desse serviço, mas entre a quantidade e a qualidade, entre o movimento das escolas que estavam centradas, né, na região metropolitana e que vêm para o interior, a gente ainda funila um pouco para o meio rural. E aí, quando a gente se depara com essa escola, né, no campo, essa escola no rural, a gente vê uma escola que muitas vezes é pensada nos dogmas da escola da metrópole, né? Uhum. Essa mesma escola, ela chega para o interior, mas vamos dizer que o interior, ele está mais próximo do conceito de cidade, né? Então, ele é cidade. E o homem do campo, ele recebe uma escola que não é pensada para ele. Então, historicamente, professora, como é que a senhora, se havia uma dificuldade de se pensar essa escola para chegar ao homem do campo naquele tempo, como é que a gente pode pensar na escola rural hoje, nos dias atuais? Olha, fazendo essa contraposição dessa leitura histórica. Como é que a gente pode pensar na escola rural? A escola, ela hoje, ela consegue contemplar os desejos e os desejos e o anseio desse homem do campo. Eu consigo politizar esse homem, eu consigo fazer a partir da escola com que ele entenda a realidade. Eu sei que é um salto, né? Porque a gente está centrado numa leitura histórica de um período aí bem específico. Mas será que a gente conseguiu fazer com que essa escola, ou que esse homem do campo tenha sido lembrado de alguma forma pelo formato da educação brasileira? Eu acho que não, a não ser em algumas propostas específicas, certo? Tipo a do MST, talvez tanto quanto Paulo Freire, mas eu acho que especificamente uma proposta formal, oficial, regular para ele, acho que nunca foi pensada, que eu saiba. Eu acho que existiram algumas campanhas de educação rural, a gente teve o Mobral, talvez chegando até o campo, mas com uma proposta que nada tinha a ver com politização. Eu acho que algumas propostas específicas, né, talvez tenham sido voltadas para contemplar mais essas questões, mas oficialmente a gente não tem, eu não conheço, certo? Nenhuma proposta que tivesse essa perspectiva de politização, de ele perceber mais a realidade de outro modo. Não consigo, não me lembro, tá? Não lembro, não. O que mais me incomoda quando a gente está no campo visitando, né, e a gente chega nas pequenas escolinhas das comunidades, né, rurais, é ainda um modelo de escola seriada, e um professor que, por mais que se esforce no seu papel ali de mediador do conhecimento, é também um professor esquecido pelo sistema, né, que não se qualifica, que não tem oportunidade de se qualificar, e também não tem, dentro da perspectiva de sua leitura pessoal, entender a amplidão desse trabalho, desse processo, da construção desse conhecimento que precisa chegar a esse homem do campo, né? A gente ainda tem muitas escolas multisseriadas e nenhuma proposta de como trabalhar, né, pedagogicamente e politicamente com essas escolas. Já houve, vez por outra, algum treinamento que estava voltado para ensinar os professores como trabalhar na perspectiva da escola multisseriada.
mas que não deram frutos, ou não vingaram, ou não ficaram aí por muito tempo. Eu me lembro de a Secretaria de Educação, quer dizer, através do MEC, teve uma proposta, eu não lembro o nome dela agora, mas todas as propostas MECianas que chegam na Secretaria de Educação, elas se dissolvem no ar sem nenhuma avaliação. Então, não planta nada, né? Okay. Era uma proposta que trabalhava com cantinhos, com centro de interesse, baseado, acho que em Freinet, em alguns pedagogos que tinham desenvolvido essa proposta de trabalho, mas que se dissolveu no ar. Eu tive notícia dela em determinado tempo, mas que se dissolveu no ar e ninguém mais fala nela. É escolativa, né, professora Elizabeth? A escolativa, exato. Teve materiais, teve livros, teve pessoas da secretaria, pedagogos, sendo colocados no campo para poder tratar isso, mas ela começou e... Depois a gente conversa sobre isso aí. Fábio, eu dei umas estudadas sobre esse negócio também, depois a gente conversa. Fábio, pode falar. Acho que Fábio caiu. Boa tarde, professora Elizabeth. Agradecer pela explanação, trazer essas questões interessantes, importantes da história da educação. E, na verdade, é mais um comentário que eu queria fazer mesmo em relação, acho que um pouco da fala da Marisa, e que a professora acaba contemplando, que é a questão do currículo, né? Que essa do currículo, a professora havia colocado um ponto central. Nesse momento, então, o currículo, ele trabalhava algumas peculiaridades, né, em relação ao homem ali do campo, homem da zona rural. Né? Fábio, me escuta? Tá falhando. Eu vou pedir, desliga teu vídeo, que pode ser que melhore a transmissão. Que eu tenho, viu, Cláudio? Você, talvez, desligando seu vídeo, melhore o áudio. Desliga aí o vídeo, ativa aí, veja aí se consegue. Tenta aí agora, por favor. Certo. Estão me ouvindo bem? Pronto, melhorou. Espero. Certo. Bom, boa tarde a todos e agradecendo a professora Elizabeth pela explanação. A minha questão, na verdade, é esse comentário que acaba sendo contemplado pela fala de Marisa e do argumento da professora, que é a questão do currículo, né? Como essa escola, lá no início do século XX, né, no período aí ainda no Império, no final do Império, como ele trabalhava esse currículo, como nós adentramos o século XX com o currículo dessa escola rural. Qual eram as peculiaridades, se dava conta, ou pelo menos relacionado, né, ao homem do campo. E nessas leituras que nós estamos empreendendo, a gente pode perceber que muitas dessas políticas educacionais da década de 30 e 40, depois, elas estão ligadas ao Ministério da Agricultura, né? Muito mais ao Ministério da Agricultura do que ao Ministério da Educação propriamente dito. Então, se a professora pudesse comentar um pouco dessa relação da educação rural, né, na zona rural, muito mais como um interesse do modo de produção capitalista naquele momento, de precisar de uma mão de obra qualificada e daí reproduzir os ideais, né, da escola, da vida citadina, né, reproduzindo para a escola do campo. Eu sei pouco sobre isso. Se vi algumas notícias, em alguns momentos, de algumas iniciativas, né, de projetos nessa perspectiva, mas sei pouco sobre a questão desse período. O que eu sei é que, no fim do Império, o conteúdo da escola era o mesmo, era uma escola de ler e escrever. Tanto que, quando Anísio chega, ele diz que a nossa escola era uma escola de 2 séries só, era a primeira e segunda série. Então, o trabalho dele foi na perspectiva de tornar essa escola uma escola que pudesse ampliar os conhecimentos, né? E que a gente já estava aí em plena seriação,
e que o aluno pudesse avançar. Então, era uma escola, no tempo de Anísio, na Primeira República, era uma escola onde o aluno só alcançava até, mais ou menos, até a segunda série, e onde ele ficava por muito tempo, que ele não tinha para onde ir, fora as famílias de posse que podiam mandar seus filhos para os internatos. Então, o menino ficava aí. Tanto que tem uma denominação, o aluno provecto, quer dizer, o aluno que já estava na escola há muito tempo. E como é que Anísio vai trabalhar isso? Anísio, porque se esse aluno não sai, também não cria vaga, né? Ele, então, coloca dentro da lei de reforma dele um artigo onde o aluno que ficasse na escola, além disso, os exames, eles eram exames muito ritualísticos, onde se constituía uma banca para o aluno fazer exame. Então, era uma reprovação em massa. Então, ele coloca dentro da lei a questão de que os exames passam a ser feitos pelo professor e que alunos que ficassem 4 anos na escola, eles e não fossem aprovados ao final desses 4 anos, eles poderiam ter um diploma, um certificado de que frequentaram a escola. E esse certificado valeria para ele. Então, era uma escola, os conteúdos são conteúdos mínimos. Se a gente olhar as leis de reforma do fim do Império, os conteúdos eram mínimos, as disciplinas acanhadas eram a aritmética, era a gramática. Em 1881, a lei de reforma desse ano já amplia, já coloca a questão das ciências naturais, mas não se contempla nunca o homem do campo. Não se contempla. E Anísio tem uma proposta diferenciada de programa para as escolas reunidas, que seriam as escolas que atenderiam aos povoados, aos locais de população menos densa, digamos. Mas essa questão que ele falou dos conteúdos nessa década, o que existe são muitos programas, a gente identifica alguns programas, eu já participei de banca onde se analisou um desses projetos, e realmente articulados com a questão da produção, com a questão de se ensinar, inclusive, atividades ao homem do campo, em paralelo ao ensino da leitura, em paralelo à frequência escola primária. Mas eu não estudei essas questões e não tenho muita informação sobre elas. Não tem ninguém escrito, estou me escrevendo aqui para fazer uma questão. Agora, eu acredito que sobre essa época, as revistas do INEP, existe uma revista pedagógica do INEP, que é publicada desde o fim de 30, por aí, e elas abordam problemas interessantes sobre a questão da educação rural. Professora Elizabeth, também queria fazer o mesmo elogio, né? Os colegas já fizeram pelo trabalho que a senhora vem desenvolvendo e pelas bancas que nós vamos participando junto, né? São 2 bancas e, como eu sempre digo, a gente aprende muito com a professora Elizabeth, dado esse acúmulo, né? E aí hoje, realmente, eu fiquei pensando em 2 coisas, né? Primeiro, no estadista Anísio Teixeira, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, e também essa dimensão da arquitetura da escola, né? Eu acho uma coisa muito interessante essa concepção. Não sei se é a concepção dele, aquela primeira construção arquitetônica, né, da escola, com o pavimento da sala de aula, o terreno aqui e a sala da professora. Não sei se isso é uma inspiração de algum lugar ou se é dele, mas, de toda sorte, vai mostrando a preocupação que ele tem. Depois, aqueles outros prédios, escolas reunidas, eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre essa visão de construção arquitetônica, como é que isso aparece nos textos dele, aprofundar um pouquinho nisso. E outra coisa
que está muito fresquinho por conta da banca de Andréa, é essa questão da formação de professores no interior, como foi o caso da Escola Normal de Caetité aqui, que realmente é impressionante como é que a chegada dessa escola ela mexe, ela impacta com a regionalidade aqui. E aí, por exemplo, na inauguração, na reinauguração da escola, fala assim, não está inaugurando uma escola, está inaugurando a escola da região. Né? Isso para um professor à época. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa questão do estadista Anísio Teixeira e essa visão de arquitetura escolar e a perspectiva de formação de professor para o interior, que é uma questão muito importante e muito cara para quem mora nessas regiões. Eu comecei a prestar atenção a Anísio através de Jaci Menezes, né, que é uma estudiosa de Anísio. Quando a gente começou esse trabalho e que eu comecei a identificar a lei, eu vi em Anísio, antes disso, né, em visitas à Escola Parque, tudo, eu vi a grandiosidade daquele espaço e não só a grandiosidade, mas um sentido, né, muito caro e muito interessante do espaço e de como ele concebia a educação, não só voltada para a sala de aula, mas uma educação que tinha a ver com outros espaços, com outras aprendizagens, com uma questão de interação, com a questão da cultura. Quando a gente viu a Escola Parque, inclusive funcionando, que eu vi há alguns anos atrás, aí você vê o teatro, você vê a biblioteca, então você sente que é uma visão muito interessante da questão da educação, articulada a outros aspectos da vida. Bom, quando eu comecei a ler a lei, aí a gente já compara com as leis anteriores, né? Porque a gente leu a lei de 1890, o ato de 1891, que é o regulamento das escolas primárias, vê a de 1895, e vai vendo, a gente teve que transitar pelas leis seguintes, teve uma de 1906, teve uma de 1913, teve 1919, as leis e o regulamento. Aí, quando chega na dele, a gente vê que é uma visão ampla de educação. E a gente sabe que Anísio, quando começa a ser o inspetor de educação aqui na Bahia, ele não tinha muita experiência. Como a gente também viveu a questão de tentar entender a municipalização na capital, e a gente descobre professores com uma visão muito interessante, que eles passam a trabalhar com Anísio, a gente acredita que naquela lei muita coisa pode ter sido proposta pela vivência desses professores, que eles já escreviam artigos, eles já tinham revistas, e a gente vê passar por esses artigos, por essas revistas, por essas teses que eles escreviam, muitas das ideias que Anísio depois aceita, né? Então, eu acho que essas pessoas que depois tiveram cargos importantes na gestão de Anísio contribuíram muito para que ele tivesse uma visão da educação no município, né? Porque houve muito protesto em 1896, quando dos professores e das autoridades de educação também, quando eles receberam essas escolas, sem que o governo do Estado desse a mínima para poder ajudar. E eles tentaram construir uma rede, né, com muita dificuldade. Avançaram um pouco. E depois, quando a gente vê as propostas de Anísio voltadas para a questão da região, a gente sente
como ele era sensível, né? Como ele era capaz de entender a questão da territorialidade. Agora, também, as experiências que ele teve na primeira viagem dele aos Estados Unidos e nas outras experiências que ele teve junto à Unesco, etc., ele possivelmente ele foi incorporando outras visões, outras propostas que vão refletir no que ele faz em 49. Hoje eu estava pensando, quando ele começa a primeira gestão dele, ele tem uma preocupação administrativa e pedagógica de construir o sistema administrativamente e pedagogicamente. Em 49, esse aspecto pedagógico já não está tão presente, porque ele está mais ampliado. E ele conta com um arquiteto chamado André Rebouças, que trabalha com ele. Inclusive, ele cita, nesse artigo da revista, onde ele mostra esses prédios, ele cita o André Rebouças. Então, é uma concepção de André Rebouças. Mas Anísio também trabalhou articulado a uma visão de desenvolvimento regional. E ele traz outras pessoas para analisar questões de espaço, questões culturais de espaço baiano. E também, aqui em Salvador, ele conta com a EPUCS, o EPUCS, que é um projeto voltado para a questão da urbanização da cidade de Salvador. E aí a gente fica assim, tendo Anísio como alguém que é capaz de ouvir propostas, ouvir ideias e de incorporar essas ideias, né, num sentido bastante positivo. Beth? Diga. Sim. Estou ouvindo. Então, Cláudio, eu queria, né, dizer o seguinte, que tem muito que aprender com a professora Elizabeth e a gente vai, assim, pensando pelos documentos, né, a beleza do trabalho, e a gente sabe da dificuldade do que é trabalhar com fontes, fazer esse levantamento documental, que não é uma coisa simples, não é coisa que é feito do dia para a noite, né? Um trabalho de anos. A gente observa pela leitura que você teve aí desses documentos e de todo esse estudo que você vem fazendo falando sobre a escola primária e sobre Anísio, uma escola, um estudo aí de muitos anos. E eu fiquei pensando e, às vezes, pensando assim, que respostas até para o que as nossas preocupações estão aí, né, nesses documentos que você relata. Teve um dos slides onde você vai falando no fim do Império, né, sobre o interior, e vai falando dessa demanda por educação, da demanda por professores, e você fala dessa marginalização. E aí, um momento da sua fala que eu achei muito importante para a gente estar pensando, você diz assim, a escola pública não recebia a todos, né? Quer dizer, tinha uma preocupação, você diz assim, uma rejeição à inclusão a negros, a questão das roupas, né? Do que a vestimenta, de como as pessoas estavam vestidas, e aí a gente pode imaginar, pensar essa relação da escola e com principalmente, né, as pessoas de comunidades rurais, as pessoas do campo, né, das populações do campo, e essa sua relação com a escola. Outra coisa que eu achei fundamental no que você fala, que eu acho que a gente tinha que explorar mais, conhecer mais, até ter algumas referências mais, se você pudesse citar, além da revista do INEP, outras referências, quando você falando assim de uma escola, que você disse uma coisa importante, que a escola só era no mínimo as 2 séries ali, né? Que era uma escola que não tinha uma preocupação de ampliar
os conhecimentos, quer dizer, uma escola mínima dos mínimos rudimentares, e que uma discussão hoje que o Dermeval Saviani traz da pedagogia histórico-crítica, que é a importância da escola para dar acesso, né, aos conhecimentos cientificamente produzidos pela humanidade, quer dizer, a importância dessa ampliação do conhecimento, e que a gente observa lá naquele momento já, que escola, qual era a escola que essas pessoas, né, das pessoas rurais, né, como você vai mostrando desde aquele momento, desde o período do Império, né, do início aí da República, você vai mostrando quem é que tinha acesso à escola e que escola essas pessoas tinham acesso. Né? Se você pudesse aí falar um pouquinho mais sobre isso, a gente também não podemos lhe cansar tanto, né? Demorar tanto, mas assim, pelo menos algumas referências onde a gente pudesse aprofundar mais os estudos. Olha, eu acho que o documento, o relatório que a gente achou que descreve mais isso é esse relatório do Barão de São Lourenço, que está citado aí, de 1800, eu coloquei 1970. Mas é ele está 1870. É 1870. 70. Tem outros relatórios que falam esparsamente nisso. O que a gente não encontra essa coisa tratada de forma sistemática e ampla, né? Então, os relatórios trazem alguma coisa e a gente trabalha isso e vai buscar em outros relatórios mais. A gente encontra alguns relatórios de professores, alguns programas, algumas atas de exames. Para Salvador, a gente encontrou algumas provas de aluno que dizem muito respeito à cópia, né? A cópia era uma coisa importantíssima. Escrever cartas, né? Então a gente encontrou esses materiais. E aí a gente vai cruzando. É um material muito disperso, tá? Mas, através das leis de reforma, a gente pode ver os conteúdos que eram prescritos. E, através de alguns relatórios de professores, a gente também pode confirmar isso. A gente teve uma preocupação de levantar, de recolher no arquivo público muitos pedidos de professores com relação de livros que eles estavam solicitando, numa perspectiva de que esses livros usados pelos professores seriam os livros que iam indicar para a gente o que era ensinado na escola. Mas a gente ainda não trabalhou isso. E o relatório de Anísio, ele fala no conteúdo da escola, esse conteúdo mínimo, ele critica a escola. Isso na década de 20, né? O relatório dele é de 24 e 28, é do período da gestão dele. Então, ele critica isso e ele constrói programas contando com a ajuda de professores das escolas anexas da escola normal, do diretor da escola normal. Ele constrói um conjunto de programas onde ele é um tipo de programa que é também um guia para o professor, onde ele fala um pouco sobre o que vai ensinar, de vez em quando fala sobre que método adotar, e em alguns momentos também indica os livros que deveriam ser utilizados para o ensino daquelas disciplinas. O que a gente vai vendo é que, à medida que a República entra, os currículos vão se alargando.
para a escola primária aqui na Bahia. Ele começa a se alargar e a começar a introduzir, digamos, um conteúdo científico que tinha a ver com a questão do método intuitivo, a adoção do método intuitivo, a questão da introdução das ciências naturais, pela Lei de Reforma de 1881. Lá se introduz as ciências naturais na escola primária e o presidente da província diz também que introduziu nos cursos de formação de professores. Os professores teriam que ensinar, teriam que aprender, né? Então, aí os currículos começam a se alargar. Na primeira lei de reforma, já é imenso o currículo, a proposta é imensa. Isso não significa que acontecesse na escola, que na escola se ensinasse aquilo que a lei prescrevia. E eles vão sofrer uma reforma grande em 25, com a visão de Anísio, possivelmente com a visão desses professores, delegados escolares que viveram a rede municipal de Salvador, que tinham ideias e tinham muitas críticas sobre o que se fazia na escola primária. Aí se modifica bastante. Depois disso, a gente vai ter algumas propostas de programas, aí com Isaías Alves. Tem 2 programas que entram, até a gente chegar ao momento em que os programas estão vindo do Ministério da Educação. E sobre a questão do que chega ao rural, seria interessante analisar as propostas voltadas para a educação rural, né? A gente teve um projeto, um grande projeto, chamado de Edu Rural, na década de 80, mais ou menos, que chegou aos municípios, que aconteceu, e que eu soube que foi feita até uma avaliação, mas também ele se extingue de uma hora para outra. Mas que tinha... A Bahia participou desse projeto. Tinha um grupo sediado na Secretaria de Educação na década de 80, no início da década de 80. E aí a gente ainda deve encontrar alguns remanescentes educadores que participaram dessa proposta, ou que foram supervisores, que supervisionaram no interior. Esse aí deve ter chegado até a zona rural, né, pelo nome, o Edu Rural. E foi um projeto forte na Secretaria de Educação, com muito dinheiro. Ele foi administrado por um professor que tinha uma visão muito boa, o professor Arapiraca. Eu sei pouco dele, eu não participei. Eu fui da Secretaria de Educação na mesma época que esse projeto estava acontecendo. Então, a gente sabe que ele foi forte em termos de recursos, que eles chegavam até o interior, porque tinha uma programação de viagens, que ele contou com supervisores bem preparados, né, para fazer essa supervisão no interior. Agora, eu não lembro o que ele fez. Eu sei que foi um momento em que a gente tinha Pedro Demo no Ministério da Educação e que essas propostas passavam por ele, certo? Então, é possível, é dos projetos mais recentes voltados para a educação rural, que eu me lembro, né? A gente também teve as campanhas de educação rural que deviam contar com propostas específicas de conteúdo, né? Propostas próprias, e a gente teve no professor Sateles alguém que trabalhou com a questão da educação rural, da educação de adultos voltada para o interior do estado. Ele deve ter alguma produção nessa área. Ele já morreu, mas deve ter alguma produção nessa área. Pode ser que eu encontre outras referências e possa passar para você, certo? Mas as referências breves sobre a questão do interior a gente vai encontrar nos relatórios de presidente de província
e nos relatórios de diretores de instrução da época. Agradeço, olha, Elizabeth, pelas referências. Só um parênteses, você citou aí Arapiraca, lá no Museu Pedagógico, nós temos uma biblioteca com os livros de Arapiraca. E, com certeza, né, vamos, logo que acabar essa pandemia, eu já estou querendo ver. Ele deve ter, talvez ele tenha escrito um pouco sobre o Edu Rural, não lembro de ter visto, mas talvez ele tenha escrito. Lá, e a gente vai observar. Mas e agradecemos imensamente, né, a sua contribuição, e eu acho que está de parabéns pelo trabalho. Eu acho que essa foi uma primeira oportunidade da gente estar mais próximo, né? Quer dizer, já trabalhamos em outras vezes, mas atualmente essa foi uma primeira. Eu acho que, lembrando, Lívia está aí no museu, a gente pode pensar em outras oportunidades para conhecer mais de perto esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo, né, com rastreamento de documentos. Olha, imagine quanta coisa vocês já fizeram e que a gente... Eu conheço uma parte do que eu tenho acesso das publicações, né? Porque eu tenho esse livro do Projeto Colômbia, tem outro livro que foi organizado por vocês, Jaci, que eu aqui não estou me recordando o título, mas tem outros trabalhos que vocês já fizeram, a gente tem acesso. Mas tem muita coisa ainda que a gente precisa, né, aí aprender com vocês e não podemos perder a essa oportunidade. Tá? Então, eu agradeço a vocês, agradeço a todos, agradeço a Cláudio pelo empenho aí no programa. Se não fosse ele aí, né, administrando esse programa, a gente não estaria aqui hoje, porque eu sou assim, pelo lado da informática, ainda estou aprendendo. Né? Então, é isso. Eu vejo se alguém quer, Lívia ou Cláudio quer, mas não sei, falar alguma questão, alguma coisa mais. Lívia? Não, só para... Claro, hoje é uma primeira conversa, como a Beth disse, Beth, mas... Beth, né? A gente também lá no museu, como a gente tem também um material também para ser analisado, que está mais centrado a partir de 30 para cá, né? Fonte documentária das escolas extintas da região, né? A gente também fez um estudo que a gente vai verificando que em Vitória da Conquista, as escolas rurais, algumas delas, como a Maneca Grosso, que na época, quando a Palmeiras, a gente começa a mapear algumas escolas que vão aí pelo interior, e como é que isso se organiza, mas depois a gente acaba não indo à frente por conta de algumas dificuldades mesmo de acesso a fontes, né? Então, eu acho que seria interessante depois, claro, quando tudo isso aí se organizar, a gente não sabe quando, né? Talvez a gente precise mesmo de conversar com você, ele trazer para ficar conosco aqui uns 2 ou 3 dias, para a gente conversar melhor, até sobre o material que a gente tem, como é que a gente pode juntas pensar na estruturação e organização das pesquisas, tá? Mas aí, claro, depois que tudo isso aí passar, okay. Viu? Então, obrigada, foi muito bom estar com você. Eu só queria acrescentar que essa riqueza do trabalho tem a ver com a permanência de um grupo de membros da equipe que vem desde a graduação e continuam, né? Então, isso deu estabilidade a gente, porque é um negócio realmente muito demorado e muito trabalhoso, deu estabilidade a gente para a gente poder ir construindo. Eu devo muito à permanência dessas, eu chamo as meninas, né? E... As meninas que você bota no colo, eu sei. Mas só uma última coisa, Cláudio, também lembrar aqui do nosso grupo, né, que aí a gente está levando à frente esse projeto de pesquisa, que eu estou começando agora a estudar, imagine, depois de aposentada, resolvemos estudar essa temática, né, e estou contando aí com os alunos do doutorado, já Fábio, que já é doutor, né, professor de aluno doutorado e mestrado, que Marisa, Alano, tem a Adriana, a Andréa, que saiu, e que a gente, de uma certa maneira, nós vamos tentando
discutir um pouco, né, sobre a história da educação e a escola rural. Estamos aprendendo, né? É o início mesmo da nossa pesquisa, que eu acredito que ainda tem muita coisa, né, a rever, e a sua participação aí foi fundamental. Então, eu agradeço mais uma vez a você e a todos pela participação. Antes de Elizabeth fazer as considerações finais, eu só queria também saudar os estudantes da graduação. A gente tem aqui, estou vendo aqui, tem meninas e meninos da graduação, da minha turma. Estou vendo Jennifer aqui, não sei se Mara mas assim, queria dar aqui meu abraço de longe para vocês, né? A gente está aqui é um exercício também que a gente faz aqui na atividade, que estou com muita saudade de todo mundo, e que a gente vai se falando e tentando superar essa lacuna, né, de contato, de conhecimento, fazendo o que a gente pode fazer aqui. Então, também parabenizar e agradecer a professora Elizabeth por essa tarde e nos proporcionar esse momento, né, de reencontro também com alguns que a gente tem visto muito distante. Valeu, obrigado, boa tarde, gente. Boa tarde. Eu queria agradecer, e antes de agradecer, eu me lembrei que no relatório de Anísio, de 49, aquele primeiro modelo de escola, o mais simples, foram construídas em Conquista, em alguns distritos de Conquista. Esse modelo de escola, no relatório de 49 dele, de Anísio, tem a relação de escolas construídas e constava a Conquista. Então, foram contemplados nessa época. Bom, eu quero agradecer primeiras palavras que me dirigiram. Fico feliz de poder contribuir, de poder me articular com vocês e com o pessoal do museu, que é caro para a gente e que a gente, né, sempre teve como um modelo, né, de preservação de material escolar, de material sobre a escola, de documentos sobre a escola, como o modelo necessário a ser implantado nas diversas regiões do Estado, inclusive aqui na famigerada Salvador, que não tem, né? Um equipamento dessa ordem que guarde, né, a memória da escola e que incentive os pesquisadores a continuarem trabalhando nessa perspectiva. Infelizmente, a gente não tem isso aí aqui ainda, espero que em algum momento tenha. Mas agradeço, fico feliz por ter contribuído e, quando quiserem, estou às ordens. Obrigada mais uma vez, Elizabeth. Um abraço a todos. Ok. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Saúde para todos. Nós. Valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigada, Cláudia. Obrigada a todos. Nada, Beth. Pode contar aí. Eu sou o último aqui, eu saio para apagar a luz da sala. Podem ir saindo aí. Fechar aqui.